Olá, turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos aos nossos cumprimentos legais? Aquele abraço gostoso, aquele toque de mão e aquela dancinha, ok? Então, nós vamos continuar nossa aula. A Pro vai estar fazendo como a Pro faz em sala de aula normalmente, tá? Só que vocês vão estar vendo pelo vídeo, como já estavam sabendo, né? Então, aqui, no dia 1º de abril, antes de iniciar as nossas férias, a Pro passou para vocês no vídeo da página 42 ao primeiro exercício da página 46. O que era na página 42? A hora de explorar o texto. Aquele texto do capítulo 1, Aprendendo Jogos, o jogo Banco Imobiliário Júnior, do cardápio de jogos, né? Então, vocês exploraram esse texto. Aí, na página 45, tem o autor é você, uma produção de sinopse de jogo, onde vocês recortaram aquelas cartinhas que estavam na apostila, para vocês inventarem uma história, né? Fazer uma história, e a partir dessa história, vocês fazerem a sinopse do jogo que vocês inventaram. Cada um criou um jogo, né? Então, essa aqui depois a Pro vai fazer a correção com vocês. Para dar sequência na aula de hoje, retomando depois das férias, né? Que espero que todo mundo descansou bastante, né? Que esteja com todo o gás, com toda a energia, igual vocês sempre tiverem em sala de aula. Então, para retornar, a Pro vai estar vendo com vocês e hoje nós vamos falar sobre o uso de oso e osa, tá? Então, acompanhe a leitura da página 46 com a Pro. De palavra em palavra, uso de oso e osa. A turma gostou tanto do jogo Inventando Histórias que resolveu jogá-lo mais uma vez. Veja algumas das cartas sorteadas. Emília diz assim, olha, com uma cartinha na mão. Queria ter sorteado um herói bem charmoso para a minha história. A Marina responde, eu acho que essa personagem não tem nem um pouco de charme. Aí o Massaro, estava pensando em uma história de mistério. Seria legal se o cenário fosse uma área bem silenciosa. Aí Otávio diz, acho que não haverá um minuto sequer de silêncio nesse cenário. Aí tá a conversa das crianças. Aí vamos para a página 47, exercício 1. Sublinhe as palavras que Emília e Massaro usaram para descrever as cartas que gostariam de ter sorteado. Então, vocês vão ler a fala de Emília e de Massaro. E vai ver lá quais foram as palavras que eles usaram para descrever as cartas que eles gostariam de ter sorteado. Vocês vão sublinhar essas palavras em cada fala. Aí no 2, tá dizendo assim, as palavras sublinhadas indicam ações, nomes ou características de seres e lugares. Então, aqui nós temos uma pergunta. As palavras sublinhadas indicam ações, nomes ou características de seres e lugares. Vocês vão estar fazendo a resposta aí. No 3, podemos concluir que os termos sublinhados pertencem a que classe gramatical? Aquelas palavras que vocês sublinharam nas falas deles, a que classe gramatical pertence? A substantivo, adjetivo ou verbo? Faz um X na resposta correta. No 4, tá pedindo, complete as frases a seguir. Um príncipe charmoso é aquele cheio de... Vocês vão escrever. Uma casa silenciosa é aquela em que há... Ok? Simples, simples. Aí tem uma observação aqui, ó. Você percebeu... Tem uma pergunta. Você percebeu os adjetivos com as terminações
oso e osa, acompanhados de S ou não, tá? Pode ter S ou não, eles têm o sentido de existência, sentido de existência ou posse. Então, tá aqui a observação. Os adjetivos com as terminações oso e osa, acompanhados, seguidos ou não de S, eles têm o sentido de existência ou posse. Aí no 5, tá fazendo outra pergunta. A que classe pertencem as palavras com as quais você completou a atividade 4? Essas palavras são substantivo, adjetivo ou verbo. Também vão fazer um X na resposta correta. Na 6, ligue os adjetivos aos substantivos correspondentes. Então, nós temos aqui afetuoso, bondoso, bondosa, curioso, vaidosa. Embaixo, curiosidade, vaidade, afeto e bondade. Vocês vão ligar os substantivos aos adjetivos, adjetivos aos substantivos, correspondente. Bem fácil. Na 7, tá assim, discuta com os colegas e o professor e procure definir a relação de significado entre os pares de palavras relacionados na atividade 6. Escreva abaixo a conclusão que você chegou, tá? Então, lembrando daquela pergunta, você percebeu que os adjetivos terminados em oso e osa, seguidos ou não de S, tem existência, o significado, né? O sentido de existência ou posse, tá? Aí vocês vão estar respondendo uma resposta pessoal, depois a prof faz a correção quando for corrigir as demais. Até aqui sem segredo, né? Facinho. Aí vamos para a página 48. Na página 48, tá pedindo aqui o exercício 8. Escolha um adjetivo terminado em oso ou osa para caracterizar algumas cartas de personagens e de cenários do jogo com o qual Marina e seus amigos estavam brincando. Então, tem a alternativa A, em cima, lá embaixo tem a alternativa B. Então, nós temos aqui várias cartinhas, né, do jogo. Aqui eu tenho 2 retângulos. No primeiro, o de cima, vocês vão escrever aí, ó, anote no primeiro quadro ao lado de cada carta o adjetivo que você escolheu. Resposta pessoal. Então, você vai olhar a cartinha, você vai escolher um adjetivo para representá-lo e vai escrever aqui no primeiro. E na alternativa B, descubra o substantivo que deu origem a cada um dos adjetivos que você anotou no item A. E escreva-o no segundo quadro ao lado da carta. Então, no segundo quadro, vocês vão estar escrevendo o substantivo que deu origem ao adjetivo que você tinha escrito a respeito daquela carta. Ok? Aí é resposta pessoal. Aí nós vamos para a página 49. Página 49, na ponta da língua. Pronomes pessoais. Depois de jogar ou inventando histórias, Marina e seus amigos começaram a conversar sobre como acharam difícil ter boas ideias em tão pouco tempo, mas também como é divertido improvisar,
O que significa improvisar? Vamos ver, tem aí no glossário. Improvisar, o que significa? Fazer, preparar, inventar alguma coisa de repente. Então, esse é o significado de improvisar. Aí temos aqui novamente uma conversa entre Marina e Emília. Marina faz a seguinte observação: Otávio não conseguiu criar o mistério de guerra, mas ele se saiu muito bem. Aí a Emília diz: sim, ele acabou criando uma história muito engraçada. Exercício 1. Há quantas pessoas conversando nesta situação? Então, vocês vão escrever quantas pessoas estão conversando nessa situação. A 2. Sobre quem é a conversa? Elas estão falando de quem? De qual amigo delas? No 3. Assinale entre as opções a seguir aquela que melhor define a situação de comunicação expressa no diálogo entre Emília e Marina. Então, vamos lá. Qual dessas opções que melhor define essa situação de comunicação entre elas? Uma pessoa fala de si mesma, uma pessoa fala com a outra a respeito desta que a está ouvindo, ou uma pessoa fala com a outra a respeito de uma terceira pessoa. Vocês vão observar e vai fazer um X naquela resposta que vocês acham correta. No exercício 4, escreva nos espaços correspondentes o nome de quem cumpriu cada papel no diálogo entre as meninas. Então, tá aqui, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Quem é a primeira pessoa deste diálogo? Vocês vão colocar o nome. Quem é a segunda pessoa do diálogo? Escreve o nome. E depois escreve o nome da terceira pessoa que consta nesse diálogo. Ok? Página 50. Vamos lá, na página 50. Quando nos comunicamos por meio da fala ou da escrita, podemos fazer referências a 3 diferentes pessoas, chamadas de pessoas do discurso. Elas indicam os diferentes papéis que os seres desempenham em variadas situações. Observe. Então, tá lá. Primeira pessoa. Primeira pessoa. A primeira pessoa é aquela que fala. Aquela que fala. A segunda pessoa. A segunda pessoa, aquela para quem se fala. Aquela para quem se fala. E a terceira pessoa. A terceira pessoa, aquela de quem se fala. Aquela de quem se fala. Isto dá para observar no diálogo que tem na página 49 entre a Marina e a Emília, tá? Então, primeira pessoa, aquela que fala. Segunda pessoa, aquela para quem se fala. E a terceira pessoa, aquela de quem está se falando, tá? De quem se fala. Leia a fala de Emília, substituindo o pronome ele por Otávio, tá? Então, vamos lá na fala de Emília. Olha a resposta que Emília deu para Marina. Tá pedindo, então, para
substituir o pronome ele pelo nome. Então, ficaria assim. Sim, Otávio acabou criando uma história muito engraçada. Por que a Emília não falou o nome de Otávio na segunda frase? Por que ela se referiu a Otávio como ele? Se eles estavam falando do mesmo menino, né? Então, aqui, ó, essa é uma forma de abordar o pronome como elemento de coesão textual, ou seja, como forma de melhorar o texto, já que ajuda a evitar a repetição de palavras, né? Então, para não ter a repetição de palavra e ter uma coesão textual, não ficar um assunto repetitivo, foi que a Emília trocou o nome de Otávio pelo pronome pessoal ele, tá? Ó, o 5. O nome de Otávio citado na fala de Marina pertence a que classe de palavras? O nome de Otávio. Substantivo, adjetivo ou verbo? Vocês vão assinalar com um X a resposta correta. Agora, no 6. Na fala de Emília, a palavra ele substitui qual nome? Qual nome lá na fala de Emília esse ele está substituindo? O nome de Emília? O nome de Otávio? Ou o nome de Anitta? Ok? Vocês também vão fazer um X na resposta correta. Existem uma classe de palavras com a função específica de substituir ou acompanhar os substantivos, tá? Então, essa classe de palavras que existe com a função específica de substituir ou acompanhar os substantivos, elas são chamadas de pronomes. Os pronomes utilizados para substituir as pessoas do discurso, igual teve lá no discurso, na conversa de Marina e Emília, os pronomes utilizados para substituir as pessoas do discurso, colocar o pronome no lugar do nome da pessoa, como no exemplo, ele, que você acabou de ver, são chamados de pronomes pessoais. Então, quando eu substituo um pronome na frase no lugar de um nome, esse pronome, ele é chamado de pronomes pessoais, ok? 7. Para saber se o substantivo que foi substituído pelo pronome pessoal está correto, podemos recolocar o substantivo na frase, recolocar, no lugar do pronome e verificar se o sentido permanece o mesmo. Escreva abaixo da fala de Emília o sinal igual ou diferente para indicar permanência ou mudança de sentido, respectivamente, tá? Então, vocês vão fazer a leitura aqui da fala de Marina e Emília. E na fala de Emília, vocês vão colocar abaixo se teve o mesmo sentido ou se mudou o sentido. Vamos lá. A Marina diz: Otávio não conseguiu criar o mistério que queria, mas ele se saiu muito bem. Aí, a Emília responde: sim, ele, pronome pessoal, acabou criando uma história muito engraçada.
Aí vocês vão colocar sinal de igual, se esse pronome está corretamente, né, substituindo o nome do personagem. Se ele está corretamente substituindo o nome do personagem, no quadrinho abaixo você se coloca igual. Se você acha que não, você vai colocar o sinal de diferente. Página 51. Página 51. Vamos lá para a leitura da página 51. Observe a conversa dos meninos sobre a primeira rodada do jogo, inventando histórias, e em seguida responda ao que se pede. Urbano e o Otávio estão em um diálogo. Urbano diz: o importante é que no final todos nós vencemos o jogo. Aí o Otávio responde: sim, e eu acredito ter me saído muito bem. Aí tem duas perguntas aqui ao lado. Quem está falando de uma só pessoa? Quem está falando aqui nesse diálogo de uma só pessoa? O Urbano ou o Otávio? Vocês vão fazer um X. Se você acha que é o Urbano, faz no do Urbano. Se não, que acha que é o Otávio, faz um X no Otávio. E a segunda pergunta: quem está falando de mais de uma pessoa neste diálogo? Quem fala de mais de uma pessoa? É o Urbano ou o Otávio? Faz um X na resposta que você acha correta. Agora aqui, retire 9, exercício 9. Retire das falas de Otávio e Urbano as palavras que ajudaram a verificar quem falava de uma só pessoa e quem falava de mais de uma. Mas atenção, desconsidere os verbos, tá? Então, vocês vão aqui retirar das falas de Otávio e Urbano as palavras que ajudaram a verificar quem falava de uma só pessoa e quem falava de mais de uma pessoa. Lembrando de desconsiderar, não é para escrever o verbo, desconsidera o verbo. Aí nós temos um quadro aqui que ele está falando dos pronomes. Então, vamos lá. Os pronomes pessoais definem as pessoas do discurso, tanto no singular quanto no plural. Eles podem ser do caso, olha só, pronomes pessoais. Pronomes pessoais. Eles podem ser tanto do caso reto, como do caso oblíquo ou do caso oblíquo. Aí nós temos aqui, tanto no singular quanto no plural. Então, no singular, nós temos singular. Vou definir só com S, singular. Nós temos a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. E no plural, que eu vou pôr P, nós temos também primeira pessoa, segunda pessoa e a terceira pessoa. Aí nós vamos fazer aqui o caso reto, que é este primeiro. E aqui nós vamos fazer o caso oblíquo. Então vamos lá, sala. Quem é a primeira pessoa do singular?
sou eu. Eu sou a primeira pessoa do singular. E quem é a segunda pessoa? É tu. Eu, primeira pessoa, segunda, tu. E a terceira pessoa? Ele. Eu, tu, ele. Isto no singular. E no plural, quem é a primeira pessoa? Nós. Eu, nós. E quem é a segunda pessoa do plural? Vós. E a terceira pessoa do plural? Eles e elas. Feminino e masculino. Ok? No caso oblíquo, então eu venho aqui. Primeira pessoa. Eu significa me, mim, comigo. Me, mim, comigo. Segunda pessoa. Tu, te, ti, contigo. Te, ti, contigo. Terceira pessoa. Ele, aqui também tem ele e ela, né? Ele e ela. Terceira pessoa no singular. O, a, lhe, se, consigo. Caso oblíquo no singular. No singular, caso oblíquo, primeira pessoa, me, mim, comigo. Segunda pessoa, te, ti, contigo. Terceira pessoa, o, a, lhe, se, consigo. Aí nós vamos pro plural. Nós, primeira pessoa do caso reto. Do oblíquo, nós, nos, conosco. Nos, conosco. Vós, vos, convosco. Eles, elas, os, as, lhes, se, consigo. Tá? Se ficar difícil de ver aqui na lousa da Pro, que a de casa é pequenininha, tem aí na apostila. Então, pronomes pessoais do caso reto e oblíquo. Primeira pessoa, eu. Me, mi, comigo. Segunda pessoa, tu. Te, ti, contigo. Terceira pessoa, ele, ela. O, a, lhe, se, consigo. Plural, primeira pessoa, nós, nos, conosco. Segunda pessoa, vós, vos, convosco. Terceira pessoa, eles, elas. Os, as,